jogo dominante da França sobre Marrocos, Mbappé perde pênalti, mas faz gol, Dembélé também deixa o dele e a França está na semifinal da Copa do Mundo. Fala, meus jogadores, Enzo Abadio na área e hoje vamos falar de França e Marrocos, a reedição da última semifinal lá em 2022, em que ambas as equipes se enfrentaram e acabou no mesmo placar que acaba hoje. 2 para a França, 0 para Marrocos, mas diferente do jogo da semifinal de 2022, a França vinha com um time muito melhor e que foi dominante hoje sobre Marrocos. Marrocos quase não viu a cor da bola hoje, para falar a verdade. A gente esperava que Marrocos ia conseguir levar perigo para a França, mas só no finalzinho, quando o jogo já estava ganho para o lado francês, que eles conseguiram ter alguma chance, mas nem fazer o golzinho deles fizeram. Só sei que foi um domínio incrível da França. Mbappé perde pênalti, mas diferente da seleção brasileira, o craque perde pênalti, mas responde e faz o seu gol. Dembélé também deixa o dele e a França, pela terceira vez seguida, está na semifinal da Copa do Mundo de 2026. Bora analisar e se aprofundar mais do que foi esse jogo. Vamos falar se a França vai ser campeã de novo, que é bem provável, mas vamos falar disso aqui. Mas especificamente vamos falar do jogo de hoje, que foi um grande jogo, mas com um domínio amplo da França. Mas antes disso, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos novos, compartilha com todos os amigos da família, porque se eles não gostam de futebol, aqui eles vão aprender a gostar e vão ficar por dentro de tudo que está acontecendo nessa Copa do Mundo de 2026 e que também vai acontecer. A Copa do Mundo está acabando, mas ainda tem muitas histórias para serem contadas e analisadas, e é isso que a gente vai fazer em uma delas, que é França e Marrocos, França 2, Marrocos 0. Então é isso, e bora começar. Os comandados de Didier Deschamps vinham para campo com o seu time todo titular, com todos os jogadores sendo unanimidade em suas posições. Esse time da França, que não traz muitas dúvidas desde o começo da Copa, trazia só na lateral esquerda, só que agora não traz nenhuma dúvida. O Digne assumiu a posição que era do Théo Hernandes. A França vinha com Maignan, na linha de defesa ainda com Koundé, a dupla de zaga Saliba, Upamecano e também Digne. Lá na frente a gente tinha Koné substituindo Tchouaméni, que ainda não tem condições de jogo, e Rabiot. Lá na frente o quarteto de ataque incrível, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Michael Olise e Kylian Mbappé. Um jogo que a gente já esperava que a França ia ter muito mais chances do que Marrocos e o Bono seria exigido em muitos momentos, só que foi um domínio muito amplo da França. Isso que eu não esperava, porque Marrocos, por mais que em muitos momentos tem pressão alta dos seus adversários, consegue sair muito bem jogando, com Hakimi, com Issa Diop e também com ali o Bouhaddi auxiliando, o veterano Bouhaddi, que só tem 19 anos, mas jogou como um veterano nessa Copa do Mundo, que ainda vai brilhar muito pela seleção marroquina em Copas, jogou uma grande Copa do Mundo e auxiliava muito nessa saída de bola, baixava para ditar o ritmo também de jogo do Marrocos. Só que hoje ele estava meio sumido, assim, porque foi um domínio amplo da França. Marrocos não viu a cor da bola até os 80 minutos de jogo. Então isso mostra muito o quanto que esse time da França é assustador. Mas vamos falar aqui porque a bola rola e aos 4 minutos a França já tem uma grande chance. O Dembélé consegue achar um cruzamento incrível na cabeça de Upamecano e Bono faz uma defesa espetacular a queima-roupa de Dayot Upamecano numa cabeçada que ele estava meio desequilibrado, é verdade, mas levando muito perigo para as traves do goleiro Bono. Só que já que ele é muito Bono, ele faz uma grande defesa. Yassine Bono faz uma grande defesa, já começando a trabalhar logo no começo do jogo. Diferente do Maignan, que não teve que trabalhar muito não, só dos 80 minutos para cima, só que aí o jogo já estava ganho para a França. Mas antes da gente chegar lá, depois da chance criada pela França, a gente percebe que é um controle total da França.
E o que surpreendia é que mesmo Marrocos tendo Boadi, tendo Hakimi, tendo Brahim Dias, tendo Taube para ser essa zona de conforto deles para conseguir escapar da marcação da França, desafogar ali numa pressão alta, ainda tinha muita dificuldade. A França, eu acho que estudou muito bem essa saída de bola de Marrocos. O Didier Deschamps costuma estudar muito para fazer uma grande pressão alta para não dar espaço aos adversários e mais uma vez consegue fazer isso com um exemplo de perfeição maravilhosa. E com isso a França controla o jogo, dita o ritmo. O Olise, é claro que muito sumido, mas qualidades nessa França que a gente tem. Uma das qualidades é que se o Olise tá sumido, ainda tem o Dembélé para brilhar, ainda tem o Mbappé para brilhar, ainda tem Désiré Doué para brilhar. É verdade que o gol não saiu no primeiro tempo ainda, mas muitas chances criadas da França. E uma delas, aos 25 minutos, numa grande arrancada de Kylian Mbappé, sofre o pênalti do Mazraoui em cima dele. Mas aí, foi pênalti mesmo? Na minha opinião, isso daí não é nada. O Mbappé já se joga antes do toque do Mazraoui. Ele vê que o Mazraoui vai dar o carrinho totalmente fora do lance, fora do tempo de bola. E aí ele já se joga. O Mbappé valoriza muito o lance e o árbitro cai na dele. A gente tinha antes do jogo muita gente falando: nossa, mais uma vez a FIFA vai roubar pra Argentina. Porque a arbitragem, os 5 caras da arbitragem eram argentinos. E aí, por ter essa rivalidade, tava pensando, nossa, ia roubar pra França. Então, quer dizer, ia roubar contra a França. Roubou pra França nesse momento. Mas o Mbappé perde e bate muito mal. E o Bono faz uma grande defesa. O Bono é um grande catador de pênalti, um dos melhores do planeta. Mostrou isso na disputa de pênaltis contra a Holanda. E um número gigantesco do Bono. Em Copas do Mundo, o Bono teve 9 pênaltis cobrados de seus adversários em cima dele. E desses 9, ele só sofreu apenas 2 gols. 4 ele defendeu e 3 bolas foram para fora. Você vê como o Bono é muito bom. É um dos melhores do planeta. O Bono só não tá, como eu falo, em equipes maiores da Europa, porque antes estava no Sevilha, agora está no Al Hilal, porque ele tá ganhando muito dinheiro, porque ele quer, entendeu? Porque ele não quer ir para grandes clubes da Europa. Ele quer ficar lá, ó, ganhando o din-din dele, a vidinha boa, de boa, e brilhando na Copa do Mundo como sempre. O Bono tende a crescer muito em mata-mata de Copa do Mundo. Mais uma vez acontece isso, mas ainda tinha muita bola para rolar. O Mbappé perde o pênalti, mais uma vez a gente fala. Mesmo o Mbappé perdendo o pênalti, ele não sente nada com isso e continua jogando muita bola. Tanto que no segundo tempo ele vai marcar o gol dele, que já já a gente chega lá. Mas continua jogando muita bola. Depois do pênalti perdido, ainda com muita confiança, dando toque de letra, dando toque de peito, com toda aquela leveza mesmo desse time da França e naturalidade e paciência. Por mais que cria muito e às vezes não é muito efetivo, eles sempre sabem, parece, que eles vão fazer em algum momento. E é o que sempre acontece nessa Copa do Mundo e acontece mais uma vez. Mas antes disso, aos 33 minutos, a França criando mais chances, com o Dembélé chutando ali de fora da área, passando perto, uma bola aberta. Depois, aos 35 minutos, uma grande roubada de bola do Doué, uma bobeada do Boadi, que tentou sair jogando, só que mais uma vez com dificuldade, o que não tendia a ser o jogo, mas o Doué rouba a bola, tinha 2 opções de passe, ele resolve ele mesmo chutar, conduziu, chutou e o Bono faz uma grande defesa de mão trocada. O Bono é um grande goleiro, né? É um grande goleiro mais uma vez. Tava salvando o Marrocos. Se não fosse o Bono, pelo menos uns 3-0 teria que ser nesse primeiro tempo, né? E se não fosse o Mbappé perdendo o pênalti também, que bateu muito mal. Primeiro pênalti perdido do Mbappé em Copas do Mundo. Você vê como ele é assustador, né? E, gente, depois disso, a gente tem o intervalo? Não, porque o juiz dá 5 de acréscimos, parecia que não ia dar mais em muita coisa, mas o Diné consegue acertar um chute ali do nada, do meio da rua e bate no travessão. Uma grande defesa de Bono mais uma vez, parece que não, mas ele toca nessa bola e faz uma excelente defesa para Marrocos. Por enquanto, salvando a seleção marroquina. E com isso, ambas as equipes vinham para intervalo, a França dominando completamente o jogo, enquanto o Marrocos com muita dificuldade para sair jogando, para furar a defesa, para conseguir pelo menos levar perigo em alguns momentos.
E isso não muda para o segundo tempo, porque as equipes voltam do intervalo e o Mbappé perde pênalti, o Dembélé perde algumas chances, mas esses caras não sentem, porque isso que é protagonista, isso que é craque de verdade. Né, Vinícius Júnior? Difícil. Mas depois disso, aos 56 minutos, logo na primeira chance da França no jogo, já aos 56 minutos, o Mbappé recebe uma grande bola jogadaça do Olise, o artista Olise, que tem muitas faltas de gol, não conseguiu ainda fazer nenhum gol nessa Copa, mas é líder de assistências, então uma coisa compensa a outra. Então você vê, se não tá fazendo gol, deixa para outro fazer. Esse outro é o Mbappé, deixa agora para o Mbappé fazer, mas é que ele perde, já estava impedido, mas não dava para perder isso não, ele isola. Só que se não faz aí, como eu disse, isso é protagonista de verdade. Ele perde o pênalti, ele perde muitas chances, parecia que não era o dia dele. Mas protagonista de verdade não treme mais de uma vez, mais de 2 vezes na frente do gol. Se ele perde a primeira, se ele perde a segunda, que já é muito raro de acontecer, na terceira ele vai cravar. E aos 60 minutos ele crava, mas não um gol normal, um golaço, uma chapada aberta incrível, sem nenhum espaço para o chute. Ele consegue arrumar uma grande chapada de classe, faz um belíssimo gol. E Kylian Mbappé é assustador em Copas do Mundo. Kylian Mbappé tem 20 gols, 20 jogos em Copa do Mundo e 20 gols. Ele é uma média de 1 gol por jogo. Isso é assustador numa Copa do Mundo. Isso é assustador, meu. É assustador. Kylian Mbappé não é brincadeira em Copas do Mundo. Eu fico pensando o quanto que ele já tá ameaçando o Pelé, tanto em número de Copas. É claro que já passou o Klose, daqui a pouco passa o Messi. Ele quer já nessa Copa. É claro que ele vai passar o Messi pelo menos na próxima Copa, mas ele já quer nessa Copa. O quão assustador que é. Ele é faminto por recordes, ele é faminto por quebrar marcas históricas. É faminto em fazer gol em Copas do Mundo. Kylian Mbappé, um gênio, vamos falar assim? O Mbappé é um grande jogador já, apenas com 27 anos, é claro que ele já tá beirando aos 30, né? E passa rápido, é claro, mas ele ainda vai jogar pelo menos mais umas 2 Copas do Mundo. E do jeito que tá evoluindo, assim, a condição física dos jogadores, aparelhos, assim, pra ajudar eles, ele pode até jogar a terceira com 39 anos. Então, o Mbappé, eu estou com medo de quantos gols que ele vai terminar em Copas do Mundo. Se bobear, ele vai terminar em Copas do Mundo com uns 40 gols em Copa. É assustador, meu. É assustador. Ele pode terminar com 3, 4 Copas. Porque se a França continuar assim, nas próximas Copas também, porque essa é uma geração que tende a estar apta, pelo menos, mais em 2 Copas do Mundo. Sim, não só Kylian Mbappé, mas essa França é assustadora. E como eu disse, se o Olise estava sumido e que melhorou no segundo tempo, tem Mbappé para brilhar, tem Dembélé para brilhar, porque depois do golaço de Kylian Mbappé, temos que falar também de Ousmane Dembélé, porque 6 minutos depois ele crava o dele numa grande roubada de bola, ele consegue o chute. Agora é claro que o Bono dá uma falhadinha ali, mas estava com crédito, né? Por todas as bolas que ele salvou nesse jogo, já era para estar um 5-0 se não fosse o Bono e se não fosse o Mbappé perdendo, mas do mesmo jeito crava. Isso que é protagonista de verdade. Mas um cara assustador, colossal, e tem que lembrar que o Dembélé é o atual bola de ouro, né? E eu acho ainda estranho, principalmente agora nessa Copa, ainda acho estranho como o Dembélé se tornou bola de ouro. Eu nem esperava que isso ia acontecer, mas mesmo assim aconteceu antes do Mbappé. E por enquanto, é claro que o Mbappé faz uma grande Copa, tem altos e baixos, é claro. Tem chance do Messi ganhar a bola de ouro, isso é tema para outro vídeo, mas também tem isso. Mas o Dembélé também é um cara que em muitos momentos tende a pipocar, só que é um cara que em muitos momentos tende a decidir, mais uma vez ele faz isso. O segundo gol da França nessa partida e o 5º gol dele nessa Copa do Mundo. Uma Copa que nos primeiros 2 jogos era horrível do Dembélé, que eu já falava, nossa, que Copa horrível, o Dembélé é uma das piores Copas de um bola de ouro, agora na frente do Ronaldinho, mas aí ele vai lá e cala minha boca e faz isso, faz essa maravilha, faz 5 gols em Copa, 5 golaços.
está sendo, junto com Kylian Mbappé, Olise, Doué, os craques dessa seleção francesa, como era já para ser, está sendo. Depois disso, controle total da França e começa a tirar um pouco o pé, começa a tocar, sem muito objetivo, só para gastar o tempo, e Marrocos só consegue ali suas oportunidades aos 80 minutos. Ali o Manhã foi exigido a fazer algumas defesas, o Bono também, o Mbappé sai ali mais ou menos aos 80, aos 79 minutos mais ou menos, e gera preocupação, porque ele cai ali do nada, sem nenhum toque nem nada, gera preocupação. Ele estava ali com gelo, mas o Didier Deschamps disse que o Mbappé já chegou para ele e disse: não tem nenhum problema, não tem nenhum problema. Então, para a sorte deles, e eu não sei se para nossa sorte, brasileiros, o Mbappé estará apto para a semifinal. O jogo termina e mais uma vez, só que agora com amplo domínio, a França pela terceira vez seguida está numa semifinal de Copa do Mundo. Assustador. E essa França agora vai enfrentar o vencedor de Espanha e Bélgica, que vamos falar desse jogo amanhã no canal Exabad, provavelmente. Mas falando do jogo de hoje, gente, domínio da França. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos novos, compartilha com todos seus amigos e sua família. É isso, vou ficando por aqui. Ainda tem muita coisa para acontecer nessa Copa, mas, gente, tá acabando, infelizmente. O que nos resta é apreciar Lionel Messi e o que nos resta é apreciar essa assustadora França de Kylian Mbappé, Dembélé, Olise, Doué. Se fosse para falar todos os craques que tem essa França, eu ficaria até amanhã. Assustador. É isso, eu vou ficando por aqui. Fui!